Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, quinta-feira, 16 de abril. Confira os destaques desta edição. Prefeito altera decreto e comércio volta a abrir as portas. E a segunda etapa para a campanha nacional da influenza começou hoje. E a Brigada Militar estoura boca de fumo em Erechim e prende grupo com armas, coletes, prova de balas e camisetas da Polícia Civil. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique conosco. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza começou nesta quinta-feira em Erechim e traz como principal novidade a inclusão de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e também os cobradores e trabalhadores portuários. Ao grupo prioritário, ainda nesta etapa, serão vacinadas portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, como, por exemplo, os povos indígenas, adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e profissionais das forças de segurança e salvamento, idosos e profissionais da saúde. Quem ainda não se vacinou segue recebendo a imunização. Os portadores de doenças crônicas deverão apresentar atestado médico ou receita de médico de uso de medicamento contínuo que comprove a sua condição. Em Erechim, estima-se através da base de dados municipais que apenas portadores de doenças crônicas somam mais de 10 mil pessoas, acrescentando a este número demais pessoas que se incluem no grupo prioritário. Para essa segunda fase, teremos mais de 15 mil pessoas a serem vacinadas nesta etapa. Foram recebidas até o momento 15.090 doses e as remessas continuarão semanalmente até o dia 22 de maio, com o término da campanha. O município de Erechim já vacinou até o momento 12.430 idosos, atingindo 93% da população estimada, e 2.320 profissionais da área da saúde. E nesta semana esteve na TV Erechim o vereador Renan Sokol, que nos falou dos desafios que o seu gabinete tem vivido nos últimos dias, diante de toda essa pandemia do Covid-19. E ele também falou das ações propostas para ajudar a comunidade a enfrentar esta crise. Em tempos de pandemia, é necessário expandir de maneira intensiva os recursos de toda a sociedade para conseguir barrar o coronavírus. Desde políticas públicas até a organização da sociedade civil. Milhares de ações têm sido feitas para mobilizar Erechim na missão contra o Covid-19. Quem deu exemplo foi o vereador Renan Sokol, que juntamente com alguns vereadores protocolaram um pedido para que vereadores secretários doem partes dos seus rendimentos para o auxílio nesta pandemia. Isso é uma tendência que a gente tem verificado nas diversas casas legislativas e também no âmbito do Poder Executivo, em estados, municípios e também na União. A gente está sensibilizado com essa situação que essa grande pandemia ela está causando e a gente entende que a crise não pode ser compartilhada somente pelos empresários e pelos trabalhadores. Eu acho que os agentes públicos, sobretudo os políticos, eles precisam também dar a sua contribuição para auxiliar, e a gente sabe que todo o valor que ingressar na saúde ele vai ser necessário, pois é muito caro custear a saúde, ainda mais em tempos como o que estamos vivenciando, em que há necessidade de equipamentos de proteção para os profissionais e também para a população em geral. Então, fizemos um requerimento à mesa diretora e também uma sugestão ao Poder Executivo para que se crie normas municipais, no caso leis, que sejam aprovadas pela nossa Casa Legislativa, para fazer uma redução das remunerações dos servidores políticos, no caso dos vereadores, dos diretores da Câmara de Vereadores e também dos secretários, do prefeito e vice e dos cargos em comissão que recebam um valor acima de R$5.000, para que seja feita a reversão desses valores, ao invés de ir para os agentes, no caso, ela seja destinada para a área da saúde. Então, não seria uma doação, e sim seria abrir mão dessas remunerações, até porque a legislação eleitoral veda aqueles que pretendem concorrer a algum cargo ainda no pleito de 2020, fazer doações que possam
vamos dizer assim, criar alguma publicidade. Então, na realidade, é fazer através da lei para que não haja qualquer tipo de irregularidade e que também o próprio repasse ele seja mais eficiente e vá direto para a saúde. A gente está esperando que o requerimento ele seja votado e seja aprovado. E aí sim, em caso de ser aprovado, ele vai poder ser destinado já na próxima folha. Porém, a gente precisa, claro, passar pelo legislativo para poder haver essas ações. Outra notícia que vem em um momento extremamente importante é referente à emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reis para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. O senador Reis nos comunicou, né, o pessoal aqui do Partido Progressista de Erechim, que estaria destinando uma emenda de R$759 mil com vistas a combater o vírus do Covid-19, né, a pandemia do novo coronavírus. Então, esses valores eles serão destinados para aquisição de equipamentos e também contratação de profissionais para o Hospital Santa Terezinha também, para o combate a essa pandemia. E, claro, os valores eles não devem vir de uma maneira instantânea e nos próximos dias, mas conforme houver a disponibilidade no orçamento da União, eles vão ser destinados para o nosso município. Agradeço, né, pela oportunidade, desejo que todos fiquemos bem e que possamos sair dessa situação tão singular que estamos vivenciando o quanto antes possível para que os impactos, não só na área de saúde, mas também na área econômica e social, eles sejam o menos sentido possível. E no próximo bloco você confere. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o prefeito fala sobre a abertura do comércio. E a gente também fala da previsão do tempo para sexta-feira. A gente já volta. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Programa de relacionamento Cliente Master mais vantagens. Lasanha Seara 600 gramas, 7,49. Cerveja Budweiser On Way, 5,89. Se for dirigir, não beba. Contrafilé bovino com osso, 19,90 kg. Costela suína Majestade sem pele resfriada, 14,99 kg. Cebola, 2,99 kg. Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Durante a noite desta quarta-feira, guarnições da Brigada Militar deslocaram-se a um ponto de tráfico, localizado na rua Santo Onofre, lá no bairro Progresso, onde estariam diversos indivíduos em atitude suspeita. No momento da chegada dos policiais, alguns indivíduos armados, ao perceberem a presença dos policiais, correram em direção aos fundos da residência. Porém, naquele local, outra guarnição já esperava pelos mesmos. Todos foram presos, 3 homens com 19, 20 e 22 anos de idade e apreendidos 2 menores com 16 anos de idade. Com os autores, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm com 9 munições intactas, um revólver calibre 38 com 7 munições intactas, uma munição intacta calibre 32, 3 coletes à prova de bala, 8 camisetas com distintivo da Polícia Civil, uma balança de precisão, uma porção ainda não fracionada de cocaína pesando 80 gramas e R$500 em dinheiro e 7 aparelhos celulares. Diante dos fatos, os mesmos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante aos maiores de idade, sendo os mesmos ouvidos e após encaminhados ao Presídio Estadual de Erechim, local em que permanecem à disposição da Justiça. Já os menores de idade foram ouvidos e liberados aos seus responsáveis.
Nessa manhã, em coletiva de imprensa, o prefeito municipal Luiz Francisco Schmidt falou da abertura do comércio e também da importância de cada um de nós, cidadãos, ajudar na fiscalização para que as medidas sugeridas pelo Ministério da Saúde sejam mantidas. Na manhã desta quinta-feira, em coletiva de imprensa, o prefeito municipal de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, alterou o decreto municipal e permitiu a reabertura do comércio local. A medida segue determinação do decreto estadual publicada hoje pelo governo gaúcho e que vai até o dia 30 de abril. O sistema agora será através de um distanciamento controlado e desde que as lojas se adaptem às determinações do Ministério da Saúde. Conforme o novo decreto municipal, algumas medidas são de cumprimento obrigatório. E são medidas de extrema necessidade que devem ser cumpridas em qualquer circunstância. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 1º. São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais e industriais em geral, para fins de prevenção à epidemia causada pela Covid-19, as seguintes medidas: higienizar após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque, mesas, equipamentos, cardápios, teclados, preferencialmente com álcool em gel, 70% ou produto adequado. Inciso 2º. Higienizar preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada 3 horas durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes, forros e banheiro, preferencialmente com água sanitária ou produto adequado. 3º, manter à disposição na entrada do estabelecimento, em local de fácil acesso, álcool em gel 70% para a utilização dos clientes e dos funcionários da loja. Manter locais de circulação e áreas comuns com o sistema de ar-condicionado limpo e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma abertura externa, contribuindo para a renovação do ar. Manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de funcionários, utilizando sabão líquido, álcool em gel e toalhas de papel absorvíveis, que são descartáveis. 6º, manter louça, aqui já tem um item a ser corrigido nesse decreto no artigo 6º, no inciso 5º. Manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados, de forma a evitar a contaminação cruzada. 7º, adotar sistemas de escala de revezamento de turnos e de alterações de jornadas para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários. 8º, é evidente que uma loja que tem um funcionário não vai conseguir fazer revezamento. As pequenas lojas vão trabalhar com todo o potencial de trabalho. É evidente, com toda a capacidade laboral dos funcionários. Diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo distanciamento interpessoal de no mínimo 2 metros. Inciso 9. Fazer a utilização, se necessário, de uso de senhas ou outros sistemas a fim de evitar filas ou aglomeração de pessoas. Inciso 10º. Dispor de protetor salivar nos serviços ou refeitórios com sistema de buffet. 11º. Determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir alimentos, bem como os que de algum modo desempenham tarefas próximas aos alimentos, do uso de equipamento de proteção individual. Isso já é obrigatório por lei. Manter fixado em local visível aos clientes e funcionários das informações necessárias sobre e sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção da Covid-19. 13º, instruir seus funcionários acerca da obrigatoriedade
da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada turno, da utilização de produtos assépticos durante o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel 70%, da manutenção de limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o público no período de emergência da saúde pública. 16º, afastar imediatamente em quarentena, independente de sintomas, pelo prazo mínimo de 14 dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público, todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária do Covid, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com casos suspeitos ou confirmados. Daí vem afastar imediatamente em quarentena, obrigatoriamente, o uso de máscaras de proteção, tanto pelos trabalhadores quanto pelos consumidores que adentrarem nos estabelecimentos. O distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros, de que trata o inciso 8º deste artigo, pode ser reduzido para o mínimo de 1 metro no caso de utilização de equipamentos de proteção individual, como máscaras e etiqueta respiratória, adequados para evitar contaminação e transmissão. A lotação dos estabelecimentos comerciais e de serviços não poderá exceder 50% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou plano de prevenção de combate a incêndio. Se o seu PPCI determinar que o seu estabelecimento possa ter 10 consumidores dentro, o senhor vai poder utilizar o espaço apenas para 5 consumidores. É bem clara a legislação a esse respeito. Outro item muito importante, que atinge, eu acredito que em Erechim, poucos estabelecimentos, mas tem que ser colocado. Estabelecimentos com mais de 300 funcionários e colaboradores deverão apresentar para a Vigilância em Saúde Municipal plano de contingência para as circunstâncias em que forem identificados casos confirmados de contaminação pelo Covid-19. Ficam impedidos de trabalhar no atendimento ou em contato com o público, salvo atestado ou laudo médico em sentido contrário que valide a permanência. Idosos com idade superior ou igual a 60 anos, pessoas com doenças respiratórias, diabéticos, hipertensos, pessoas com indícios de gripe sintomáticos e pessoas com febre. Em resumo, depois são os outros considerandos que são obrigatórios já nos decretos anteriores. Mas para o comércio funcionar, são essas medidas que precisamos adotar. Distanciamento social, regramento no convívio, máscaras para quem atende e para quem vai ser atendido também, e aqueles cuidados básicos de higiene pessoal, lavar as mãos com água e sabão, disponibilidade de água e sabão, sabonete líquido para lavar as mãos dos clientes e álcool em gel, tanto para os funcionários quanto para aqueles funcionários, quanto para os clientes. E também a disponibilidade de toalhas de papel absorvíveis a ser descartadas. Em resumo, é isso que tem grandes alterações assim no decreto. São regiões que não são privilegiadas, mas que conseguiram, a exemplo de Erechim, desde o primeiro momento, instituir o seu comitê de saúde. Fomos, se não o primeiro, um dos primeiros do Estado e do país a constituir esse comitê preventivo para combater essa pandemia que assola a comunidade mundial. E acredito que, ao fim e ao cabo, conseguiremos atravessar com o menor número de perdas possíveis. Quanto à reabertura dos bares e academias, ficam proibidos. As academias e os bares. Continua proibido o funcionamento das academias e dos bares pelo decreto estadual 55.184, que ratifica o decreto anterior 55.150, se não me engano. Será permitido o funcionamento do personal trainer quando orientado por um documento médico dizendo que aquela pessoa deve ter, sim, um personal trainer para desenvolvimento das atividades que vão ser desenvolvidas. O personal trainer deverá ter na mão, sim, a orientação médica para que possa exercer sua atividade sem as aglomerações, né? Não vamos colocar 10 personal trainer numa mesma sala com 10 clientes sendo assistidos. Isso não pode, a aglomeração humana não vai ser permitido. A fiscalização do funcionamento do comércio de forma correta e segura deve ser fiscalizada pela própria população, conforme o prefeito explica.
A grande fiscalização deve ser realizada pela comunidade. Não existe cidade no mundo que disponha do número de fiscais para fiscalizar absolutamente toda a rede comercial e industrial. Nós temos em Erechim 13.400 e poucos estabelecimentos comerciais cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Com uma equipe de 4 fiscais, nós não conseguiremos fiscalizar, mas a população deve fiscalizar. E aproveito aqui para dizer, aproveitar a pergunta para informar um pouco mais. Chega de denúncias mentirosas, chega de receber bilhetinhos e questionamentos completamente infundados. Eu não gosto do fulano de tal, eu vou lá e faço a denúncia. Os fiscais correm e nada está acontecendo. Mais de 90% das denúncias foram denúncias infundadas e descabidas. Chega de mentiras, estamos lidando com um problema muito sério, a população tem que se conscientizar que deve falar absolutamente a verdade. E nós contamos com o apoio da população, da Brigada Militar, dos órgãos de segurança, do Legislativo, das próprias instituições classistas para fazer a fiscalização. Porque com uma equipe, e não vamos nomear mais funcionários numa crise tão difícil como essa para fazer fiscalização. Até porque não tem fiscais concursados. Mas vamos fazer, sim, com a colaboração da população, o sistema funcionar e nos prevenir dessa doença. Parem de falar em punições também. Como é que vamos punir? Parem de falar em punições, punição maior do que manter o comércio fechado por mais de 26 dias não existe. Então, chega de bilhetinhos irados, chega de falsos telefonemas, chega de ataques histéricos de algumas autoridades. Por favor, cada um no seu quadrado cumpra a sua parte. É isso que nós precisamos dizer. Então, a população é a maior interessada em que não haja essa disseminação. Faça a sua parte, controle e fiscalize. O funcionamento das igrejas e templos seguem fechados por tempo indeterminado. Eu falei agora há pouco que a maior fiscalização quem deve exercer é a própria comunidade. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Nenhum órgão, repito, nenhum órgão, Clóvis, de nenhuma cidade do mundo tem fiscais em número suficiente para fiscalizar cada um dos templos. Em Erechim são mais de 300 templos autorizados a funcionar. O que se pede, e sempre vai se pedir, é que respeitem as regras determinadas pelos médicos. Um máximo de 30 pessoas dentro de um templo. Eu sei que tem templos que não cabem 30 pessoas. Conheço essa cidade como poucos conhecem. Tenho orgulho de dizer que ando pelas ruas de Erechim. Sempre andei pelas ruas de Erechim. Mas, então, os templos funcionarão dentro das normas previstas pelos médicos e pela saúde pública. Quanto aos demais, reitero, não estão autorizados eventos públicos, não estão autorizados festas de casamento, não estão autorizados nenhum tipo de comemoração que provoque aglomeração de pessoas. Quanto ao transporte coletivo, também precisam se adequar às normas sanitárias para garantir o controle e evitar a propagação do Covid-19. Os regramentos que não foram alterados por este decreto permanecem da mesma forma. Apenas passageiros sentados. E não existe, volto a reiterar, nenhuma cidade no mundo que tenha número de fiscais necessários para a realização da fiscalização do cumprimento da legislação. Mas todos são fiscais da lei. Quando se diz que o policial militar deve e o cidadão pode, quando em flagrante delito, prender, é verdade. Tanto quanto o policial militar tem a obrigação de, o cidadão tem o direito de, em havendo transgressão legal, efetuar a denúncia ao próprio Ministério Público, ao fazer o boletim de ocorrência policial e correrá o inquérito contra a empresa que não adotar esse sistema. Todos os passageiros sentados. Isso é muito claro. Tem uma empresa concessionária de transportes em Erechim. Tivemos denúncia e eles tiveram a felicidade de nós não encontrarmos, porque senão poderemos até mesmo suspender a concessão desta empresa e contratar emergencialmente outra. Aqui se cumpre a lei. E os grandes fiscais são, sim, a população de Erechim. Haja visto que nenhum órgão público, vou reiterar, porque talvez não tenha sido claro, em nenhuma cidade do mundo existe corpo de fiscalização em número suficiente para fiscalizar, como no caso de Erechim, onde temos 13.400 estabelecimentos comerciais, com um grupo de fiscais de 4 fiscais. Por favor, cumpram a sua parte, que é a obrigação nossa como cidadão. Não é o prefeito que está falando.
É o cidadão que nasceu aqui, se criou e tem a felicidade de conviver com aqueles que vieram aqui para construir uma cidade diferente. Nós temos muita gente de fora que valoriza muito essa cidade. E nessa quinta-feira o tempo amanheceu bem geladinho durante a manhã. Lá pelas 7 horas os termômetros já marcavam 5 graus, uma temperatura bem diferente do que a gente estava acostumado e até preparado para essa época do ano. Vamos conferir aí a sexta-feira se vai continuar esse friozinho? Ao amanhecer, uma mínima de 7 graus, a máxima de 21, a média do dia 16, a umidade do ar 83%, ventos 14 km por hora e a gente não tem previsão de chuva aí para essa sexta-feira. Provavelmente o sol continue a brilhar como tem brilhado praticamente a semana toda. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que vocês podem rever todas as nossas matérias no YouTube, Facebook e também lá no Instagram. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. E para você que está aí no conforto do seu lar, acompanhe o restante da nossa programação. Programa de relacionamento cliente master mais vantagens. Lasanha Seara 600 gramas, 7,49. Cerveja Budweiser On Way, 5,89. Se for dirigir, não beba. Contra filé bovino com osso, 19,90 kg. Costela suína Majestade sem pele resfriada, 14,99 kg. Cebola, 2,99 kg. Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.